Bom dia, meus amigos de todo o Brasil. Meu nome é Luciano Regos, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje para esse webinar, onde nós vamos apresentar aí a nossa plataforma de agendamento inteligente de cirurgias, né, contar um pouco do que a gente está fazendo, né. Então, o pessoal está entrando, mas eu acho que em educação, aqueles que já chegaram cedo, né, vamos começar a nossa apresentação. Bom, para aqueles que não me conhecem, né, eu fui um dos sócios da MV até agora em março de 2018 e decidi fundar a Intelecta o ano passado para fazer um projeto novo, um projeto que tivesse uma tecnologia nova, uma abordagem comercial nova, uma abordagem de serviço à distância, que fosse tudo na nuvem, enfim, eu queria experimentar algo novo em termos de produto e de empresa, né? E para isso eu precisava arrumar uma área, né? E eu vi que a área de centro cirúrgico era uma área bem interessante e foi para isso que nós começamos esse trabalho, né? Então, nessa nossa agenda de hoje, o que nós vamos falar um pouquinho do que é Intelecta, nós vamos contar um case de transformação digital, nós vamos falar das dores, né, do agendamento tradicional de cirurgias, nós vamos falar do agendamento inteligente, que é essa nova proposta, nós vamos falar sobre robotização em saúde, sobre um novo produto que é o Batmap eletrônico e os nossos próximos lançamentos. Essa nossa apresentação, só para dizer para vocês, ela deve durar em torno de 30 minutos. Então, a gente vai, depois desses 30 minutos, vamos abrir para uma sessão de perguntas e respostas, certo? Então, quem é a Intelecta, né? Esse aqui é o nosso time, é um time que está crescendo, nós já somos hoje 15 pessoas. Essa foto até está um pouquinho, ela está um pouquinho já defasada, né? Então, é um time composto de 10 desenvolvedores, 2 pessoas comerciais, equipe de marketing, equipe de implantação. Esse é o nosso time. Qual é o nosso foco de atuação, né? Quando a gente fala em centro cirúrgico, a gente pode dividir ele em 3 momentos. Temos o pré, o trabalho dentro do bloco e o pós-cirúrgico. O nosso foco de atuação hoje, nesse momento, é a parte pré-cirúrgica. E o nosso foco de atuação futuro vão ser as atividades de bloco cirúrgico e pós-cirúrgico. Vocês podem estar se perguntando, né? Mas veja, Luciano, a MV já tem essa parte do bloco cirúrgico e pós-cirúrgico. Como a Intelecta é uma empresa que eu criei para ser na nuvem, eu também fiz ela independente de plataforma. Então, nós podemos nos conectar a qualquer fornecedor e também eu visualizo que muitos hospitais não têm nenhuma solução para trabalhar dentro do bloco cirúrgico e nem o pós. Então, a gente tem como proposta nós alcançarmos todo esse potencial de hospitais, né? Ajudar o máximo de gente possível. Os nossos, só para fechar aqui a introdução da Intelecta, esses são os primeiros hospitais que acreditaram na gente, né? Então, nós temos os hospitais privados. Desculpa que o meu coisa está passando aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um pause. Eu não vou conseguir. Então, as nossas referências, me desculpem, na área privada é o Hospital Lefort, Mater Dei Anchieta e o Hospital Nossa Senhora das Neves, que fica em João Pessoa. Temos na área filantrópica e temos muitas Unimedes, né, trabalhando conosco. O destaque para a Unimed Recife, o Hospital Evangélico, né, lá em Londrina, o Hospital Felício Roxo, referência em Minas Gerais, e as Unimedes, voltando às Unimedes, Recife é um grande case, Unimed Americana, grande parceiro, Governador Valadares, também já está entrando em produção, e Unimed Caruaru. Bom, aqui eu já vou entrar para falar um pouquinho
do que me inspirou para criar essa plataforma, né? Então, a mensagem é o seguinte: o mundo ele mudou. Depois da chegada da Amazon, da iFood, da Go, do Booking.com, nós tivemos aí uma oportunidade de poder comprar livros sozinhos, não precisamos ir numa livraria, a gente pede comida pelo aplicativo. Agora, mais recente, até o Luciano Huck, que é meu xará, me copiou a minha ideia dizendo que a XP é uma nova forma de investir. Eu digo, mas que danado, me roubou minhas ideias, né? No sentido do mundo mudou, me plagiou. Mas aqui a gente já pode começar a pensar que por que o hospital e por que o centro cirúrgico ainda continua trabalhando de uma forma antiga. Essa vai ser a analogia que a gente vai fazer mais à frente. Então, assim, para exemplificar essa mudança de mundo e para fazer a melhor conexão dessa nossa proposta da Intelecta do centro cirúrgico, eu costumo falar das companhias aéreas, né? Por quê? Porque foi um setor que mudou a forma de relacionamento entre o comprador e a operadora, entre o comprador e a companhia aérea. E é a proposta que eu tenho para mudar a relação entre o médico, a secretária e o hospital. Então é a analogia perfeita, tá? Então, assim, como é que a gente comprava passagem aérea antigamente? E me desculpem aquelas pessoas que de alguma forma já viram essa apresentação, que ela tem alguns elementos aí que são repetitivos. Nós então precisávamos ligar para um agente de viagem que entrava lá, a gente passava o pedido, ele dizia, tá bom, eu vou ver e lhe ligo depois. Provavelmente ele telefonava para uma companhia aérea, né, num call center e ia pesquisar, olha, que dia que tem voo, qual o preço? Aí ele tinha que depois telefonar para o cliente para passar essas informações. Enfim, era tudo feito por telefone, né? E como é hoje, depois da revolução da internet, né? Cada pessoa individualmente entra no site, coloca uma origem, um destino, coloca o dia que quer viajar. O próprio sistema, sem nenhum operador, ele nos diz quais os horários disponíveis, os preços, certo? E chega ao ponto da pessoa poder marcar até o assento do avião. E aqui eu já começo a provocar vocês para começar a imaginar como seria o centro cirúrgico, esse serviço de agendamento cirúrgico inteligente que é a nossa proposta. No final dessa compra eletrônica de uma passagem, é comum que as companhias elas enviem um comprovante de compra, né, informando os detalhes para o comprador. E a gente pode notar que cada vez menos a gente fala por telefone, né? Então, o último ponto de acesso é a central de atendimento. Outra experiência interessante da revolução digital das companhias aéreas é que a gente chega hoje no embarque e já com QR Code a gente já faz o check-in, né? Então aqui nós vamos passar para fazer essa conexão com a parte de centro cirúrgico, né? Existe um setor nos hospitais que é igual às companhias aéreas de antigamente. E muito prazer para os senhores, é o nosso centro cirúrgico. Apesar de toda essa tecnologia da imagem aí que a gente vê, a forma de marcação de uma cirurgia, ela é ainda muito analógica, é como as companhias aéreas de antigamente. Então, quando eu tenho feito essas nossas apresentações aí pelo Brasil todo, eu sempre pergunto para os hospitais se eles têm algum desses problemas, né? Aqui nós vamos ainda um pouquinho na parte teórica, né? Aqui na esquerda, a gente vê assim, ó, é verdade que tem um grande número de ligações telefônicas para agendar a cirurgia? É uma pergunta, né? Eu tenho um cliente que já me revelou o seguinte, que ele recebe 10 mil ligações por mês para fazer em torno de 2.000 cirurgias, entre primeiro contato, confirmação e tal. Os pedidos, eles chegam todos com legibilidade, né? Os pedidos chegam com todos os documentos necessários para abrir um processo de solicitação e autorização.
Há uma demora para dar retorno para os médicos, né? Naquele esquema da companhia aérea que pedia para o agente, o médico pede a cirurgia por e-mail ou algum outro canal e a gente demora para dar o retorno. Tem que ter esses vários contatos, né, para dizer o status, por exemplo, secretárias, médicos e pacientes ligando para a central para perguntar, olha, minha cirurgia foi autorizada? E isso ainda reflete no alto índice de cancelamento de cirurgias. Então, as respostas aqui têm sido sim para a maioria dos hospitais. Eles têm me dito sim, Luciano, esses são realmente problemas reais. E quando eu fiz a pesquisa no Brasil para criar esse produto, o que eu descobri, né? E eu já sabia também, tanto tempo de mercado, a maioria dos hospitais ainda pede cirurgias dessa forma. O médico faz a guia na mão, tem um documento aqui de apoio para colocar características técnicas da cirurgia. Esse pedido ele é normalmente digitalizado e enviado por e-mail, né? Temos o canal telefônico, muitos médicos preferem ligar e perguntar, tem vaga tal dia? A da operadora vai lá, pesquisa a data e passa a informação para o médico. Né? Aqui a gente já vê em muitos hospitais uma reclamação de gargalo. Os médicos ficam, sei lá, 5, 10, 15 minutos às vezes esperando para ser atendidos por telefone. E pouquíssimos hospitais do Brasil, e aqui eu peguei um print de uma página de internet qualquer, tem alguma tela que organiza o pedido, mas mesmo assim não integra com o sistema, não tem mensagem, enfim, é bem restrito apenas para organizar o pedido, né? E esses setores, de um modo geral, de apoio ao agendamento, eles têm que ter um porte razoável, né? Porque vocês sabem, nós temos atividade de revisão, temos atividade de digitação, temos atividade de autorização, são muitas atividades. A moral da história. Qual a moral da história para nós fechar essa nossa parte teórica do webinar e depois ir olhar como é que a gente resolveu isso, né? A moral da história é o seguinte, o processo de agendamento e confirmação de cirurgias, na nossa visão, é um ralo de dinheiro para os hospitais. Por quê? Porque na maioria dos hospitais, falta um padrão de processo para essa solicitação, tem essa demora de tempo de resposta, e às vezes isso acaba inviabilizando a cirurgia ou se perde a cirurgia. Quando perde, gera esse cancelamento, né, esse volume de cancelamentos. Quando cancela, a gente não consegue ocupar essa sala e aquele horário a gente nunca mais vai ter ele e, consequentemente, perde faturamento. Aqui eu chamo a atenção de vocês, principalmente os gestores, né? Se a gente pegar aí um ticket médio de cirurgia, no Brasil ele varia muito, mas vamos tirar como base 10 mil reais, né? Então, imagine se a gente consegue fazer mais 5, 10, 15, 100 cirurgias por mês pela uma eficiência de processo. Ou a gente consegue reduzir cancelamentos. Então, nós estamos falando de um impacto potencial aí de melhoria muito significativo, podendo ser de 1 milhão por ano, 2 milhões, 10 milhões, dependendo do tamanho do hospital, né? Então, foi com base nisso que nós criamos a plataforma, né? A plataforma NEL, da Intelecta, que ela tem o propósito de solicitar, gerenciar e aprovar cirurgias. E aqui eu já vou começar a mostrar as principais funcionalidades para vocês e contar como é que isso funciona, tá bom? Já estamos aí com 20 minutos, acho que mais um pouquinho a gente termina. Bem, quais são os perfis de usuário dessa plataforma, né? Nós temos... Como é que ela funciona no modo geral, né? Deixa eu tentar explicar para vocês aqui. Nós criamos um novo canal de comunicação para os médicos e a secretária se comunicar com o hospital. Então, vamos imaginar o iFood, né? Que a gente precisava ligar para o restaurante para pedir uma comida. Então, hoje a gente pede pelo aplicativo. No nosso caso, a gente pede a cirurgia pelo um site. O médico lá do consultório dele, ou dentro do ambulatório, integrado com um prontuário eletrônico, mas principalmente fora, ele entra num site e ali no site ele já faz a solicitação, ele já vê se tem vaga,
ele pode remarcar. É como se a gente fizesse também hoje com os aplicativos de passagem aérea, né? Então, essa é a solução que eu vou mostrar, a solução base, né? Como é que funciona. Então, nós temos 4 perfis. Nós temos o médico e a secretária que fica lá no consultório, nós temos o módulo de agendamento, isso tudo na nuvem, e aí é para a equipe do hospital. A equipe de apoio é a equipe que trabalha com o bate-mapa, é a equipe interna de CTI, de banco de sangue, de CME, é todo mundo que trabalha para fazer a cirurgia, e temos o gestor, que é o outro perfil. Tá? Então vamos agora aqui dar um exemplo de uma situação de um médico. Como é que funciona para o médico, tá? Fazer a sua solicitação de cirurgia, certo? Quando ele entra no portal, e aí aqui eu vou voltar aqui, a gente tem o que a gente cria um white label, né? Cada hospital vai criar a sua página de entrada, vai criar um link lá no site do hospital. Então, ele pode colocar logomarca, pode colocar uma página de fundo, fazer como desejar. Uma vez dentro do sistema, com o login e a senha, o médico ele vai ter essas opções aqui da esquerda. Ó. Ele pode ver os pedidos, ele pode ver a agenda dele, ele pode fazer uma solicitação, um check-in cirúrgico, ele pode abrir um pedido, ele pode ver pendências que foram notificadas pelo hospital, ele pode solicitar uma transferência, ele pode solicitar um cancelamento e ele pode ver o mapa cirúrgico. Essas funções todas dependem dos privilégios, né, que cada médico tem junto da instituição. Tem instituições que vão querer mostrar mais, tem umas que vão mostrar menos. Eu cliquei aqui em pedido de cirurgia, ele me trouxe aqui nessa tela a minha lista de pedidos, né? Essa questão dos nomes aqui dos hospitais, não se preocupem que eu estou com, digamos assim, vários prints de várias situações. Então, aqui a gente vê aqui que esse médico pediu essas cirurgias para essas datas e temos aqui os status, né? Como é que está o status de cada cirurgia. Certo? Se alguém quiser fazer algum no chat aí, algum comentário, pode já ir fazendo, que eu já vou vendo aqui, quero ver se está todo mundo ouvindo bem, se está tudo ok, tá? Aqui nós temos os status. Quando o médico vai abrir um novo processo, ele clica aqui nesse botão, aqui ó, novo, e aqui ele vai ter duas opções. Ou ele vai fazer um pedido novo, ou ele vai fazer um pedido favorito. Aqui eu vou abrir um parêntese para dizer para vocês que nesse 1 ano e pouco a gente está trabalhando, nós acabamos desenvolvendo 3 modelos de solicitação. Nós temos um modelo que ele pede a autorização da cirurgia para o hospital, certo? Para uma posterior marcação definitiva. Nós temos um outro modelo que é baseado nas reservas de bloco que o hospital tem, e aí o sistema ele vai mostrar as vagas para o médico no momento do pedido, é esse que eu vou demonstrar aqui. E para as Unimedes nós fazemos uma triangulação com a operadora, que nós buscamos a autorização pela guia e pela senha, ele já busca na tela o que foi autorizado e o que não foi autorizado, e aí vai avançando o pedido até fazer a solicitação. Então tem 3 modelos que se adequam a diferentes realidades, né? Essa realidade aqui que eu vou passar agora, eu vou abrir um processo. Quando eu digo ali no novo, eu posso abrir um processo favorito. Por quê? Porque o médico ele normalmente faz as mesmas cirurgias. Então, por que ficar redigitando sempre os mesmos códigos TUS ou SUS, os mesmos equipamentos, os mesmos OPMS e fornecedores? Se ele pode já estar com menos cliques, né? Com um clique fazer a solicitação da cirurgia. Veja bem, então como é que funciona quando ele clica em novo e vai abrir o processo, né? Vai abrir o pedido. Ele vai percorrer aqui, ó, 6 etapas e é muito rápido para colocar a solicitação. A primeira coisa que ele tem que fazer é se escolher, né, se é o favorito ou não. E aqui no caso eu coloquei uma colecistectomia com vídeo, certo? Aqui a gente já tem o código TUS. Esses códigos eles vêm todos da base do hospital e o sistema aqui já travou para mim ó, o tempo de 1 hora.
que é bem interessante, né? Porque aqui ele não vai poder marcar ou pedir a cirurgia mais do que o tempo padrão dele ou da instituição. Aqui nós temos os equipamentos indicados por ele. Mais embaixo nessa primeira tela, ele coloca as OPMEs e os fornecedores, né? Aqui no caso uma agulha de Veres e um trocárter. A segunda etapa desse pedido, ele já vê o mapa, como é aquele caso da, né, Carla? Como é o caso da companhia aérea. Porque aqui ele já vai ver o seguinte, olha, eu vou fazer essa cirurgia, ela tem a duração X e eu vejo o mapa. E aqui eu posso colocar qual bloco cirúrgico, qual data. Se esse bloco tiver reservas de outros colegas, de outros médicos, vai ficar indisponível para ele, vai estar tudo como ocupado, vai estar como vermelho. Esses horários também acompanham o tempo de preparo, né? E aqui a gente vê os horários livres. Tudo isso aqui de acordo com, no caso, os padrões do MV ou do TASI, dependendo do sistema, essa faixa de horários, tudo depende de cada política de cada hospital que a gente se adequa em termos de configuração. O terceiro passo, aqui, uma vez que ele já selecionou o procedimento, a data e a hora, nós já temos aqui as informações da cirurgia, né? Ele vai preencher os dados do paciente, dados pessoais, dados de contato, vai colocar informações clínicas também. Todo esse conjunto de conteúdo, ele é parametrizável por hospital. Vou voltar aqui para que vocês possam ler, né? Então, o hospital pode colocar informações como, por exemplo, se é testemunho de Jeová ou não, se é alérgico a látex, porque aí tem que travar o primeiro horário da sala. Enfim, tem essas políticas todas aí que nós estamos conformes. O quarto passo é falar da cirurgia, qual a técnica, se tem lateralidade, são informações da cirurgia segura, né? Se vai precisar de UTI sim ou não. Isso aqui é bom por quê? Porque a gente já vai, na hora do bate-mapa, quando ele seleciona lá, ele seleciona que tem UTI, aí a pessoa da UTI já pode dizer se está tudo ok para fazer aquele procedimento ou não. A mesma coisa, banco de sangue, né? As informações de sangue. Aqui também tem espaço para nós colocarmos a equipe anestésica, tem vários modelos para esse trabalho. A parte de internação, onde a diária é o principal. O penúltimo passo são os anexos. E aí, aqui um detalhe é o seguinte, nós trazemos as orientações para cada operadora, para que o secretário médico possa ver. Ele pode anexar os documentos num botão geral, ou nós temos uma outra opção, que é um botão para cada documento. Isso aqui também a gente tem esse outro modelo. O último passo é conferir tudo o que foi solicitado. É uma simples tela de revisão, certo? E enviado o pedido para o hospital, vai ser gerado um protocolo e aqui está finalizada a solicitação, certo? Então, assim, esse é o circuito bem por alto de como é que funciona a solicitação de uma cirurgia. Vocês podem notar que já tem várias regras aí para encaixar os médicos dentro das reservas dele, a sala que está habilitada para determinadas cirurgias. Todas essas políticas a gente importa do sistema hospitalar ou quando não tem espaço para ele cadastrar aqui na nossa plataforma. Ao final de uma solicitação, aqui a gente nos inspiramos nas compras online, né? Como a companhia aérea, a gente envia um comprovante para o cliente e aqui pode ter toda a orientação de preparo também, documentos anexos. Isso aqui pode estar tudo aqui, certo? Nesse pedido. E aqui nós temos o botão de rastreamento, me desculpem. O que é a função de rastreamento? Quando eu peço a ação para o hospital, eu percebi que é muito comum que tanto o médico como o paciente não tenha noção do que está acontecendo. Aquela minha cirurgia, ela está em que etapa?
o meu pedido, ela foi já cotada, ela já está na operadora para autorizar, já faz tantos dias, ninguém me informa nada. Para resolver esse problema, eu criei o rastreamento. Tá? Então, isso aqui se comunica tanto com o software hospitalar, como a própria equipe de call center, eles vão trocando de fases, né? E aí, clicando naquele botão do e-mail, ou por SMS, aí nós podemos fazer de qualquer forma, o paciente, o médico, tem acesso à etapa que está o pedido. Aí, na medida que ele vai seguindo aqui, ele vai preenchendo de verde, e aqui embaixo nós temos um detalhamento textual que a pessoa pode fazer um comentário e o paciente vai ver lá do outro lado e o médico, olha, está na operadora, estou negociando, estou vendo, não, ainda está dependendo do fornecedor. Então, toda essa questão que precisava de um contato telefônico e que como a gente compra hoje qualquer coisa na internet, a gente não precisa ligar para uma central para saber se o nosso pedido está onde ou se está com algum detalhe, né? Então, essa função. Isso aqui é uma das partes que o pessoal mais gosta quando já está implantado. Bom, depois de feito o pedido, né, aqui na direita nós temos essa barrinha de funções. De um modo geral, o médico pode pedir rastrear, imprimir, incluir um anexo que faltou, fazer um chat com o hospital, cancelar, transferir, tem todas essas funções aí que ele fazia antes por telefone, ele faz agora pela plataforma, ele ou a secretária, né? Bom, agora vamos para o perfil hospital. Eu vou fazer aqui bem por alto como é que é o funcionamento, e a gente poderia fazer aqui bem um conceito iFood, né? Então aqui tem as opções que o hospital tem para trabalhar, temos os agendamentos, ele pode fazer um pedido se vier por telefone, pode consultar o mapa, essa consulta de mapa ela é sincronizada com o sistema hospitalar, né? Nós temos o bate-mapa, o check-in, nós temos as autorizações, as cotações, então tudo pode ser acompanhado por aqui. De um modo geral, como é que funciona, né? O pedido chega aqui na tela da equipe de agendamento, pode ser separado por carteira, por exemplo, um profissional só atende Bradesco, o outro atende Sul América, Mil e Intermédica, o outro, enfim, dá para fazer essa divisão interna de serviço e aí vai caindo os pedidos de acordo com essa organização. A pessoa vai pegar o pedido aqui, vai clicar nesse botão, e aí é uma experiência tipo iFood, né, que eu comentei. Ela vai ver aqui, ó, nesse card aqui, nessa tela, em cada aba aqui está todo o conteúdo da solicitação do médico. Né? Aqui numa tela resumo, qual é o nome do paciente, qual o cirurgião e qual a cirurgia, a duração que ele solicitou, o bloco, para que dia ele solicitou. Nós temos aqui embaixo qual a fase, temos o aviso de cirurgia, é importante dizer que uma dos nossos diferenciais é que a gente já cria a integração, seja com qualquer plataforma, MV, Tazi e outros que vierem, a gente faz a integração. E aí, como é que funciona? Uma vez conferido tudo isso, ele pode também fazer algum ajuste de dados que não são sensíveis, né, que não poderiam ser mudados. A pessoa ela pode trocar de fase, fazer comentário ou deixar numa pendência, mas a principal função eu recebi o pedido, eu vou integrar o pedido. Né? Eu vou confirmar aquela solicitação para o médico. Então, como é que funciona? Né? Ela clicou em integrar, eu vou botar aqui em contexto o mapa cirúrgico atual daquela data, né, que ele solicitou. Vou ver se tem a disponibilidade. Aquela disponibilidade está aqui, ó, que ele pediu esse agendamento, né? E aí eu vejo, opa, tá tudo ok, não tem nenhuma restrição de equipamento, que é outro controle que a gente faz. E aí quando eu confirmo aqui, é disparado um e-mail de confirmação para o médico, SMS, fechando esse ciclo do agendamento. Então, assim, ó, essa seria o básico do que essa plataforma faz em termos de solicitação, recepção e confirmação. Para o perfil gestor ou para o próprio perfil médico, toda a nossa plataforma ela está disponível também para celular. Não é um aplicativo específico ainda, mas ela é toda adaptável, né?
ela se adapta ao celular. Então, qualquer coisa é possível fazer aqui. Solicitar, consultar bloco, ver o dashboard, né? E aqui é o módulo gestor que eu estava falando, que é a última parte dessa parte da solicitação, onde ele vai acompanhar todo o serviço, toda a performance do serviço, né? Bom, aqui a gente falou já do nosso carro-chefe, né? Que é a plataforma de solicitação, recepção e comunicação das cirurgias, de um modo bem amplo. E eu queria abrir espaço também para falar do Batmapa, que foi um produto que nós fizemos em parceria com a Unimed Americana. Houve essa demanda e a gente achou que isso realmente era uma solução que não tinha no mercado e a gente criou essa solução para poder integrar melhor o time todo de apoio e criar uma dinâmica nova em termos das cirurgias, né? Então veja só, como é que é o conceito do Batmapa aqui para dividir com os senhores. Uma vez as cirurgias todas na plataforma, essa tela aqui pode ser consultada por todos os setores envolvidos no processo de autorização. Ó. A gente está vendo aqui nessas colunas da direita, o meu mouse aparece aí? Né? Então a gente vê aqui que esses são os setores que estão integrados no processo. As UTIs, a internação, laboratório, CCIH, rouparia, farmácia. Isso aqui é parametrizado de acordo com cada hospital. Como eu disse aqui, ó, aqui a gente vai ver, cada setor seleciona os seus casos, vê o que está pendente ou não, e aqui essa bolinha é como se fosse um painel de controle. Bolinha cinza que está pendente, bolinha vermelha é que está não aprovado e bolinha verde aprovado. Então, o gestor, batendo o olho aqui, ele já vê o que tem problema, já filtra o que está pendente, ou os setores também fazem isso. Então, é um trabalho junto, integrado entre todos, né? Pode filtrar por bloco, por sala, por dia, enfim, para que o Batmapa seja mais inteligente. Na próxima tela do Batmapa, a gente clicando aqui nesse botãozinho aqui, ó, nós vamos ver o detalhe de cada cirurgia. Então, esse é o método de trabalho da equipe. Então, ela vai indo cirurgia a cirurgia, daquilo que ela filtrou, ela confere aqui todos os dados que foram inseridos, e aqui na direita enxerga as aprovações, certo? Então, o que está pendente, aí ela vai naquele setor especificamente dela, e ela tem 3 opções. Ela vai dizer, ok, aprovado, não aprovado e a justificativa. Então, vai ficar um log completo de tudo que foi tratado em termos de aprovação de cada setor do hospital. Então, é uma solução versão 1 que integra toda a cadeia de apoio para fazer a cirurgia. Bom, outra solução que eu queria mostrar para vocês, em destaque, que nós estamos trabalhando, é a robotização das autorizações. Eu acho que para a maioria isso é uma grande novidade, certo? Pouquíssimos hospitais sabem que isso existe e dessa possibilidade, né? E aqui eu abro esse espaço para falar um pouco de conceito, tá? Então, o que é robotização e o que não é robotização, tá? Os robôs, eles são códigos de software que a gente cria e são programas que substituem tarefas repetitivas baseadas na inserção de dados em sistemas, tá? Ele realiza, entre outras, ele faz uma integração entre funções ou entre aplicações. E os principais termos aqui no último item dessa questão de robotização, para vocês pesquisarem depois na internet, é RPA, que é Robot Process Automation, e Crawler, que é uma outra tecnologia, tá? Então, obviamente, o que não é robô, né? São aqueles robôs tipo Da Vinci que faz cirurgia, porque nós estamos em centro cirúrgico, às vezes a gente pode se confundir. Não são máquinas que digitalizam papel, não é isso, de botar lá um formulário e já sair digitalizado, e também não é inteligência artificial, não é reconhecimento de voz e nem URA, tá?
Então, o que é esse robô? O que ele faz, tá? E aqui, antes ainda falando de teoria, né? O RPA, ele é um estágio avançado, vamos chamar assim, ó, da informatização. O RP é o primeiro estágio, vamos chamar assim. É onde a maioria dos hospitais está. Por quê? Porque todas as tarefas a gente digita, né, nas telas, ela não tem muita automação. Então, tudo depende de digitação, certo? Um próximo estágio é o e-commerce, que já é essa questão que a gente falou, que é o que a gente está fazendo, esse estágio 2 da solicitação da cirurgia. É como se fosse um e-commerce de cirurgia. O self-service já é aquele check-in, que a pessoa chega na recepção e faz o check-in. O RPA é essa robotização, ó. E a inteligência artificial é aquela que trabalha absolutamente sozinha, aprendendo e fazendo as tarefas sós. Então, é só para a gente entender uma escala aqui de tecnologia, para vocês verem onde é que está essa robotização, o RPA. Então, o que nós fizemos? Olha que legal, né? Uma vez lá na tela de agendamento, essa solicitação de cirurgia ela vai passar de bastão entre vários setores. A gente viu ali que tem uma conferência, depois tem uma cotação e vai chegar na mesa do autorizador. O que o autorizador faz hoje? Certo? Ele pega, entra no site de cada operadora e redigita tudo. Então, isso é que a gente falou ali da eliminação de tarefa repetitiva entre duas plataformas. Então, ele tem que tirar do MV ou do Tazi e ir lá no site da Bradesco, da Mil, e redigitar lá no site. Então, o que nós fizemos? Nós criamos um código fonte, um programa, que ele pega da nossa plataforma e já põe direto no site da operadora e resgata as guias de solicitação de internação, resgata o retorno da autorização e faz toda a gravação nas tabelas dos sistemas, já fechando esse processo sem ter nenhuma redigitação, tá? Então, as principais operadoras que nós estamos trabalhando são essas aqui. Nós já estamos totalmente prontos para o Bradesco e estamos em desenvolvimento das demais. Então, qual o resultado dessa robotização? O que é o resultado sem robô e com robô? Hoje, né, eu tenho filmado isso, uma solicitação de autorização sem a PME para digitar no site da operadora, ela leva no mínimo 10 minutos. E uma solicitação com a PME, eu já pude constatar, até 30 minutos o autorizador ele fica redigitando no site da operadora. E como é que é um trabalho com robotização? Ele clica lá no botão, em 30 segundos já está no site da operadora, tanto para sem a PME como para o PME. E além disso, olha, ele transcreve os dados, anexa documentos, recupera a guia de solicitação de cirurgia, recupera a guia de autorização com a senha, registra nas telas de guias e envia e-mail e notificações para as pessoas dizendo que está tudo pronto. Bem, então aqui a gente já está chegando próximo ao final da apresentação, demorou um pouquinho mais do que eu imaginava. E o que a gente está ainda trabalhando para 2019, né? Esse aqui é o nosso roadmap de soluções. Então, nós estamos trabalhando uma gestão de leitos integrada com o centro cirúrgico, porque muitas vezes nós temos vaga no bloco, mas não temos vaga de leitos. Nós estamos melhorando, nós estamos também criando um serviço de pré-internação por e-mail e SMS para o paciente confirmar os seus dados e dependendo até poder fazer alguma assinatura eletrônica, porque, veja só, um hospital que faz 100 cirurgias por dia, ele tem uma fila de gente lá para fazer internação. Então, essa internação ela vai ser bem mais rápida, vai ser um check-in rápido. Nós estamos, então, esses dois aqui trabalham também com QR Code. Nós vamos fazer aquela movimentação do bloco, já é como eu mostrei lá no início da apresentação, o miolo do bloco cirúrgico, para aqueles hospitais que não têm um ERP. Nós vamos trabalhar a cotação integrada, para quem também não trabalha com nenhuma plataforma de cotação. Nós vamos trabalhar painéis de gestão à vista, aqui meu e-mail misturou, mensagem por WhatsApp também,
Vamos fazer com que os e-mails se integrem na nossa plataforma, saindo e voltando. E por último aqui, também estamos trabalhando alguns pequenos projetos com chatbot para principalmente no término do desfecho clínico, nós avaliarmos se o paciente está bem depois da cirurgia, e isso já dá uma resposta online para o hospital, sem precisar telefonia, né? Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso, o que a Intelecta está fazendo de inovador. A nossa experiência está muito rica, cada cliente novo é uma experiência, uma troca nova de informações, e as pessoas já estão conseguindo colher aí muitos resultados, né, com esse trabalho que nós estamos fazendo. Então agora eu abro já para a gente fazer algumas perguntas e respostas que vocês tenham interesse. Estamos aí à disposição aqui. Só um instantinho que eu vou agora alternar aqui as telas, né, para que a gente possa conversar. Vamos lá, Morgana, o que temos para hoje? Quer me ajudar aqui? Tirar a webcam? Tirar a webcam. Muitas perguntas? Bate-papo. Já estava no bate-papo. Sobe um pouquinho. A Aline Silva nos perguntou, né, se o médico... Oi? Para mim voltar a webcam. A Aline me perguntou aqui se o médico vai poder fazer as mesmas funções pelo celular. Sim, Aline. Sim, ela vai fazer exatamente tudo. Ele vai poder pedir a cirurgia, rastrear a cirurgia, solicitar uma transferência, solicitar um cancelamento, tudo pelo celular. O que eu tenho observado hoje, Aline, só para enriquecer essa resposta, é o seguinte. O uso mesmo hoje tem se verificado lá no consultório do médico. Então, lá no consultório ele não trabalha muito com o celular. Ele e a secretária trabalham com o computador. Então, se eu te dissesse assim, hoje a maioria do uso ele é ainda pelo computador, pela página do site, né? Não é tanto pelo celular. Então, essa é a realidade que a gente tem visto nesses 10 hospitais que nós estamos trabalhando. Próxima pergunta, Morgana. A Érica Romero está perguntando se o material vai ser enviado. Sim, o vídeo vai ser enviado para os participantes. O vídeo vocês podem usar e divulgar internamente aí, tranquilo. Próxima pergunta. Cíntia Moura pergunta aqui. Quando eu seleciono, por exemplo, TI e banco de sangue, esses setores recebem alertas para dar o de acordo? Olha, atualmente não chega a ser um alerta. Naquele bate-mapa, ele filtra lá, ele tem a obrigação, né, no processo de entrar no bate-mapa, seleciona o setor dele e ele tem que dar a resposta para tudo aquilo, certo? Ele tem que dizer aprovado, mantenho pendente ou não aprovado para aquele setor. Então ele tem que fazer dessa forma. Então a gente reduz um pouco essa coisa de muito e-mail, mas até poderia ser. A gente optou pela tela, nesse momento. Temos uma outra pergunta aqui do Igor Lourenço. Para unidades multiempresas no MV, pode ser habilitada uma única central de agendamento para agendar para todas as unidades? A configuração dentro dessa aplicação distingue as diversas empresas dentro do MV? Sim, senhor, seu Igor. Nós temos hoje o Leforte em São Paulo, que é a primeira referência nesse sentido. Eles têm hoje 4 hospitais, 3 já estão no MV e só tem uma única central de agendamento para todos esses hospitais. Está entrando um quarto agora, que é o
já é um TASI, então nós vamos trabalhar tanto com TASI como MV na mesma central, uma única interface. Reconhece todos os cadastros, tudo é feito de acordo com o ambiente multiempresa. Certo. Vocês estão reclamando aqui que eu não estou lendo bem as perguntas. Agora, tem que descontrair um pouco, né? Aline Silva, de novo, muito participativa. De que hospital que a Aline Silva é? Bota aí, Aline, que hospital que tu é. Tem alguma forma de fazer a solicitação de agendamento somente se a cirurgia estiver com autorização do convênio liberada? Sim, Aline. Foi o que eu estava falando do modelo das Unimedes, né? Atualmente, as Unimedes ou exige que o paciente vá até a operadora pedir autorização, ou é feito por uma plataforma deles de solicitação, e aí o médico recebe no consultório a comunicação de que foi autorizada a cirurgia, e aí de posse da senha, ele entra com a senha no sistema, o sistema recupera a guia autorizada, e aí habilita para ele escolher a vaga. Então, assim, é tranquilo isso, do ponto de vista da Unimed, né? Lá no Mater Dei nós já também fizemos algo parecido, dividimos em duas fases, o médico pede primeiro a solicitação de autorização, depois de autorizado, ali ele já pode pedir se quer agendar ou não, porque às vezes demora, né? Ele quer autorizar algo para frente e ficar, enfim, com a marcação pendente, e depois ele pode entrar e fazer a marcação. Então, tá de acordo também. Everton pergunta aqui, que perdeu o começo da apresentação, se existe a verificação da elegibilidade. Não existe hoje a verificação da elegibilidade, mas é uma boa pergunta. Hoje não temos a elegibilidade lá na ponta ainda não. Fernanda Stock está me perguntando aqui como ficam as situações que os médicos excedem o tempo padrão previsto para o procedimento. Ele tem como alterar esse tempo padrão? Veja, nós criamos na nossa plataforma um tempo por médico. Tá? Então, existe o tempo institucional, e se o médico ele tem uma técnica que é menor ou maior, ele pode digitar o tempo padrão dele. Fora isso, não pensamos em nada ainda não, mas aceitamos sugestões. Só voltando a essa questão do tempo, por que o tempo é importante, né? Para a gente evitar a cirurgia fantasma, ou ele forçar um tempo, ele vai precisar de 4 horas para a cirurgia, ele viu uma vaga de uma, ele enfia lá na de uma. Então isso é um problema que tem que ser gerenciado. Eu acho que, de um modo geral, dá para configurar essas situações todas. Tá? Vandeilson Pereira, a integração com o RIS é via serviços? Nós, assim, vou te falar assim por alto, né? Não sou tão técnico. Sim, é via uma API que é instalado um serviço dentro do hospital que faz uma comunicação segura com o nosso site, e via esse canal de comunicação nós fazemos a gravação de todas essas informações no sistema hospitalar, né? Ana Paula Quadrado, temos cirurgiões que têm bloqueio por dia da semana. Ele consegue utilizar o bloqueio? Sim. O MV, no caso, e o TASI, eu acredito que seja o mesmo padrão. O MV tem já essas configurações e nós fizemos alguns complementos na nossa plataforma para isso, que é o que eu chamei de horários reservados. Né? Então, isso aí é perfeito, porque aquele horário aparece para ele e não aparece para os outros colegas. Ana Paula pergunta também, no bate-mapa, caso algo esteja pendente, vaga de UTI pendente, conseguimos finalizar mesmo tendo algo pendente? Veja, Ana Paula,
a gente construiu a solução em 2 momentos, né? Um momento é o momento da solicitação, autorização e marcação, e o outro momento é o bate-mapa, porque o bate-mapa ocorre mais à frente, né? Então, por exemplo, a gente está agendando uma cirurgia para daqui 20 dias. Não tem como confirmar ainda a questão da UTI, né? Pelo menos assim, que eu tenha conhecimento agora nesse momento. Então, naquele outro momento onde todo mundo vai, com 1 dia ou 2 dias antes, bater o mapa eletrônico, ali vai dizer se está com algum problema para atender aquela cirurgia. E aí o gestor consegue ver rapidamente onde é que está pegando, se tem como resolver, né? Porque justamente o propósito desse bate-mapa é tentar antecipar ao máximo os problemas, né? E sair daquele bate-mapa no último minuto, né? Então é isso. Aline Silva, do Hospital Santa Genoveva de Uberlândia. Ah, legal. Legal, Uberlândia é massa. E depois me disse o Hospital Santa Genoveva de Uberlândia é do meu amigo Dr. Alexandre. Só responde para mim sim ou não. Estou com saudade do Alexandre. Carlos Reis, Dr. Carlos Reis, como estás? É possível enviar a gravação para compartilhar com a equipe de marcação do INTO? Sem dúvida, amigo. Né, Carlinhos? Com certeza. Emiliane Lopes. Solicitações realizadas ao mesmo tempo para o mesmo horário, como teriam retorno online sobre o horário? Pois ambos são vinculados visualizando o horário vago. Ele fica bloqueado até a confirmação da equipe da central de agendamento. Então, uma vez eu pegando... É como reservar uma passagem, né? Às vezes a gente tem um tempo de reserva, né? Antes de cair a reserva, então fica reservado no nome daquele médico, o próximo que entrar já não consegue pegar aquele horário. Acho que a gente tem mais alguma pergunta aqui. Estamos chegando aí já com 1 hora de apresentação, vamos terminar às 11. Para aqueles hospitais que quiserem uma apresentação para a sua equipe, que alguém não pôde participar, vocês podem entrar em contato conosco pelo e-mail da carla.oliveira@intelecta.com.br ou pelo próprio site da Intelecta, que tem um espaço lá para solicitação. Aí você pede, a gente pode fazer uma rodada de apresentação, discutir detalhes de como é que funciona toda essa integração, como é que são os estágios de maturidade que evolui a implantação dentro do hospital. Aí eu explico como é que começa, como é que evolui, né? Por exemplo, só para dar uma referência para vocês, 2 referências, Unimed Recife já tem 75% dos pedidos de cirurgia pelo sistema, né? Essa é uma referência. Leforte reduziu o tempo de resposta dos pedidos de 3 dias do que vinha por e-mail para algumas horas de resposta, primeira resposta. Nós estamos trabalhando muito forte aí para acelerar o processo de cirurgia. Temos mais uma pergunta aqui, Rodrigo Pim. A robotização foi criada mediante parceria com os convênios? Quais convênios o robô já atua? A robotização, nesse momento, ela não foi feita em parceria com as operadoras, porque isso demandaria muito esforço. Nós usamos a tecnologia Crawler. Nós mapeamos as variáveis dos sites das operadoras e conseguimos fazer daí a postagem via codificação dos programas. E a operadora que a gente tem o melhor caso hoje é a Bradesco. Tá? Estamos fazendo lá, como disse, GEAP, Amil, Sul América, CNU, Unimed e Intermédica. No Batmap existe prazo definido para a resposta, é personalizável, existe um alerta que mostra esse atraso. Luciano, hoje não, mas
sugestão boa, dá para nós fazer um trabalho nesse sentido. O Batmap eu quis fazer algo, Luciano, né? Eu quis fazer uma versão 1 para que os hospitais começassem a trabalhar a ideia e, na medida que sentisse as necessidades, a gente pudesse ir aprimorando a plataforma. A Emiliane não entendeu qual a diferença dos 3 modelos de agendamento. Eles visualizam o mapa e precisam aguardar a autorização do hospital. No primeiro modelo, o que autoriza, Emiliane, quando a gente fala só de autorização, tá? Ele pede a cirurgia, indica qual a data e hora que ele quer e ali ele não enxerga o mapa, tá? Nesse modelo. Ele envia, a central de atendimento vai receber o pedido, certo? E vai fazer uma reserva. Pode fazer uma reserva no hospital ou pode deixar numa lista de trabalho e só quando tiver autorizado, aí o médico vai poder enxergar o que está autorizado do outro lado e aí completar os dados. Este é o modelo hoje que a gente está trabalhando com o Mater Dei. Tá? Tem hospitais que já preferem fazer o pedido da solicitação sem ver o mapa, mas já integrar e já reservar aquele horário. Esse é o modelo Lefort. Nós temos lá em Londrina, que é um hospital que tem muita reserva de horário, aí quando o médico pede a solicitação, ele já pede vendo o mapa, que é a que eu mostrei aqui, certo? E eu digo assim, o quarto cenário seria o cenário Unimed, que daí aí é absolutamente de posse da senha, conecta na operadora, recupera o que foi autorizado, aí ele vê o mapa e faz já a marcação definitiva. Então, são essas as características que tem entre as plataformas. Entre as opções, né, de desenho aí. Mas caso tenha alguma particularidade, a gente pode depois também te atender particularmente. Levi Ventura me pergunta se existe uma grande solicitação por parte do corpo clínico por uma solução de integração dos agendamentos e trabalhos de campo cirúrgico com faturamento por médico disponibilizado em um dashboard. A ferramenta possibilita uma possível integração posterior de produção. Sim, eu quero entregar para os médicos um dashboard onde ele possa ver a performance dele comparativa e informações, inclusive, de produção quantitativa e financeira. Ainda não houve só questão de tempo, mas o médico vai ter um dashboard próprio para ele ver o trabalho dele, os resultados do trabalho dele, como o hospital vê do conjunto do centro cirúrgico. Temos mais uma pergunta, Alana Barreto. Bom dia, somos da Unimed, João Pessoa, e gostaria de saber se o hospital tem autonomia de remanejar a sala caso a sala não comporte o procedimento. Sim, Alana, quando o médico ele faz a solicitação, lá na hora, quando ela faz a integração, que eu coloquei lá, que eu mostrei como é que faz o fechamento, né, a confirmação, ali ela está vendo o mapa inteiro com as salas e ali ela tem a decisão final de onde colocar aquela cirurgia, né? Então, preferencialmente é onde o médico pediu, mas se não comportar, você movimenta o horário. Perfeito. Aline, em que momento a solicitação de cirurgia é lançada no sistema? No momento daquela confirmação ali, quando eu confirmo a integração, ali, lá no modo hospital, lá no modo agendamento, que eu abri o caso para revisar ele, que tem aquelas várias abinhas, quando eu clico no botão integrar, que é a mesma função de confirmar ali, vai gravar o aviso de cirurgia, vai abrir as guias no controle de guias, se tiver que abrir um cadastro de paciente, se for o caso, que é algo que a gente está fazendo novo, também é possível acontecer nesse momento ali. Elísia Rodrigues, bom dia, estamos falando somente de cirurgias eletivas, certo? Tem algo sobre cirurgias de urgência? Elísia, sim, a plataforma
é predominantemente de cirurgias eletivas, mas o que os hospitais estão fazendo, né? Eles estão centralizando todo o processo de marcação na nossa plataforma. Então, assim, tem a cirurgia de emergência, faz lá do consultório da emergência, e se o paciente é internado, pode fazer também indicando qual atendimento que ele está, certo? E aí vincula com o atendimento e cria como se fosse uma cirurgia eletiva. Emiliane, no formulário de solicitação que o médico preenche, os campos são obrigatórios de preenchimento? Sim, você parametriza o que é obrigatório e o que não é, e o que é visível e o que não é visível, de acordo com a política do hospital. Temos mais perguntas? Bom, pessoal, eu vou responder mais uma pergunta só e as que ficaram pendentes a gente promete enviar por e-mail depois da apresentação. O médico pode marcar o mesmo procedimento em salas diferentes? O sistema permite em dias diferentes? Não, ele só pode fazer uma marcação, né? O sistema tem algum alerta de duplicação para que ele não faça uma marcação fantasma ou uma marcação duplicada. Ele faz a solicitação, né? O hospital é que tem que fazer o fechamento do pedido, mas isso é alertado lá para a equipe de agendamento. Uma boa pergunta. Mais uma última? No caso do SUS, puxa a tabela do SIGTAP. Isso, nós também fizemos a integração com o SUS, puxamos todas as OPMEs, vão estar com a tabela de compatibilidade dentro do sistema. Já está funcionando isso, certo, Ana Paula? Perfeito. Funciona com o SUS também. Mais três, as últimas três, para terminar. Aqui no fundo vocês podem ver onde nós estamos sediados aqui, com o nosso time, né, de desenvolvimento. O médico consegue finalizar a solicitação sem, por exemplo, anexar a guia? Ana Paula, se você usa esses documentos obrigatórios que eu falei lá na apresentação, ele tem que fazer a solicitação anexando a guia, tá? Aí fica obrigatório, ele não consegue avançar. Tem essa parametrização aí. Tem hospital que quer isso, tem outros que não. Érica, solicitante consegue visualizar os dados agendados por outro prestador? Não, os dados são todos só daquela pessoa. Se eu entendi bem a tua pergunta, o médico ele só enxerga as cirurgias dele. O restante não aparece dado nenhum dos outros para ele. Robotização. Em caso de atualizar o site do operador, a forma que era solicitada mudou completamente. Como ficaria a questão do robô? Esse é o desafio da tecnologia do crawler, né? Enquanto a gente ainda não está, as operadoras não estão disponibilizando muito web service para essa parte. Então, se tiver mudança, a gente tem que correr para fazer a atualização. Então, é a quebra do processo. Isso daí faz parte desse modelo. Última pergunta. Já foi? Levi Ventura. É só um agradecimento ao Hospital Ortopédico de Cuiabá. Obrigado. Pessoal, obrigado a todos pela paciência, pelo tempo. Espero que vocês tenham gostado. E estamos 100% à disposição. Estamos muito satisfeitos, muito contentes. Está tendo uma procura muito grande, uma demanda muito bacana. E esses clientes pioneiros também estão nos ajudando muito a amadurecer a ideia. E eu provoco vocês a nós fazer aí um 2019 diferente, né? Colocar uma experiência nova aí para os
para os médicos, para as secretárias e para os próprios pacientes, né, engajando eles nesse processo. Tá bom? Um grande abraço e estamos à disposição. Tchau, tchau.